Bom, pessoal, então agora para o nosso próximo painel, a gente vai ter um debate falando sobre como a inteligência artificial, economia e consumidor vão redefinir o pricing em 2025. E para esse super debate, a gente conta também com a participação do nosso CEO, Paulo Garcia, para fazer a mediação. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, novamente aí marcando presença no nosso evento. Rodrigo Mariano, diretor de operações, projetos e inovações da APAS. Alexandre Costa, da CEO da Atitude Pricing. Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo de Varejo Retail Lab da ESPM. E o Leandro de Oliveira, CEO da Pricing Solution. Convido todos ao palco aqui, meninos. Pessoal, eu vou ficar sentado aqui porque todos eles estão sentados, tá? Senão não vai funcionar. Mas às vezes dá vontade de ficar em pé, é mais fácil, né? Mais energia. Mas, gente, estamos chegando perto do final do nosso evento e é uma honra ter esse time de peso aqui conosco para poder falar um pouco sobre temas relevantes. E a ideia é que a gente tenha um momento descontraído, onde cada um possa colocar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência. Vocês são pessoas que estão inseridas no varejo profundamente faz muito tempo, então, sem sombra de dúvida, eu acho que vai ser muito rico poder ter essa troca com vocês. Primeiramente, eu queria falar quem são as pessoas que estão aqui, vou fazer uma breve introdução e depois eu queria passar a palavra para que vocês possam se apresentar propriamente numa fala breve. Então, nós temos aqui hoje o Márcio Milan, vice-presidente da Abra. Seja bem-vindo, Milan. O Milan, ele já o nosso evento ele já é recorrente, porque a segunda edição e o Márcio Milan, ele esteve em 100% das edições do Pricing Conectado. Então, é uma honra tê-lo aqui novamente. E esse ano, especialmente, pessoal, eu acho que é uma honra ainda maior, porque em 2024 a gente firmou uma parceria junto com a Abras, né? Nós somos próximos há bastante tempo, mas nesse ano a gente firmou uma parceria de conteúdo, de pricing, e a gente tem feito muita coisa legal. Então, obrigado pela presença. Rodrigo Mariano, diretor da APAS, diretor de operações da APAS. Alexandre Costa, que eu vejo todo dia no meu WhatsApp, comandando o Atitude Pricing, seja bem-vindo. Leandro de Oliveira, CEO da Pricing Solution, que a gente tem bastante troca com os nossos parceiros, os nossos clientes. E, por fim, Ricardo Pastore, que está à frente aí do laboratório da SPM. Sejam bem-vindos. E aí eu queria passar na ordem ali do Alexandre para cá, para que vocês possam se apresentar para o pessoal rapidinho. Por favor. Legal. Alô? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Paulo, e estar aqui com essa bancada repleta de profissionais maravilhosos. Sou Alexandre Costa. Todos me conhecem, como o Paulo falou, por ter criado um grupo chamado Atitude Pricing, onde temos profissionais de Pricing e Revenue Management, e a gente faz trocas, compartilha informações e benchmark. Atualmente eu estou como supervisor de Pricing, não no varejo, porém também fazendo varejo com peças de automóveis eletrificados da GWM do Brasil. É um mercado também bastante disruptivo e novo para nós. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês um assunto tão relevante que é as tecnologias em Pricing. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Vocês estão nos vendo aqui, não? Todo mundo, estão vendo? Então tá bom. A gente não consegue ver todos vocês aí. Então, meu nome é Márcio Milan. Eu estou como vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Trabalhei por 44 anos no Grupo Pão de Açúcar. E do Grupo Pão de Açúcar, então, fui para a Abras. E na Abras eu estou há 8 anos. Então, isso somando 44 com 8, dá 52 anos de varejo. E eu acho que desses últimos anos, acho que é importante a gente registrar aqui, Paulo, que a Abras tem feito um trabalho bastante relevante de representatividade e defesa do setor. Eu acho que durante todo esse histórico da Abras e de todos que estão aqui no varejo, nunca passamos por um momento de grande importância e relevância do setor supermercadista no Brasil e, consequentemente, de toda a cadeia aí de abastecimento. Mas a gente vai ter um pouco mais de tempo aí para falar um pouco sobre o mercado. Obrigado, Milan.
Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite já, né? Então, eu sou o Ricardo Pastore, prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Uma alegria estar aqui ao lado de pessoas tão competentes e com uma história, né, como a do Márcio aqui, que eu respeito muito. Eu também fui GPA, né, durante 11 anos e o Márcio era uma das nossas referências lá. Então, muita satisfação estar aqui. Rodrigo, que está aqui com a gente, né, da APAS, enfim, muito bacana estar aqui com vocês agora. E olha, meu histórico de varejo, se hoje eu estou aqui é porque antes eu estive aí, né, no lugar de vocês. Também fui comprador, gerente de compras, né? Adoro o tema, né? Minha formação é em economia, então gosto de mexer com números e principalmente números têm um cifrão na frente. E quando a gente apresenta um resultado bacana, né, a empresa recompensa. Então, depois tive a oportunidade, né, como professor, de dar aula sobre isso, fazer palestra, enfim. É um tema apaixonante, não é à toa que o auditório está cheio, e parabéns aí à Infoprice por estar realizando esse evento. Obrigado. Boa tarde a todos, sou Rodrigo Mariano. Primeiramente aí agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todas essas pessoas relevantes, principalmente para esse tema, né, que é super importante. E eu estou atualmente como responsável da Diretoria de Operações, Projetos e Inovação da APAS, que tem, dentre outras atividades, a operação da APA Show, né, o maior evento de supermercados do mundo, que é realizado aí anualmente no mês de maio pela APAS, e também pela área de inovação, né, onde nós somos grandes entusiastas e incentivadores do setor do tema precificação, né? A gente entende que isso é algo muito relevante para o setor e a APAS tem algumas iniciativas nesse sentido, né, para buscar desenvolver o setor. Uma delas é a área de conhecimento. Então, através de webinar, da escola APAS, a gente intensifica muito e aprofunda muito sobre o tema, dado a relevância que ele tem. Então, parabenizar pela iniciativa, é muito importante um evento como esse, e obviamente falando com esse público, né? Acredito aqui que mais de 90% de varejistas, né? A indústria também, que é uma área importante nesse sentido. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado por estar aqui do lado dessas feras aqui do tema. Muito obrigado. Boa noite a todos, sou Leandro Oliveira. Quero agradecer o convite mais uma vez. Esse evento da Infoprice está cada vez melhor. Estou vivendo aqui as minhas duas paixões, que é aprender e compartilhar conhecimento. Fico muito feliz por isso. Eu sou autor de um livro de pricing, que faz parte de uma coletânea que chama Varejo em Foco. Então, eu vejo o quanto o pricing vem evoluindo cada vez mais, e a oportunidade de estar aqui, trocar ideia, aprender um pouco mais com essas feras aí, poder estar vendo tantas pessoas interessadas em trazer, sobretudo, não somente mais rentabilidade, né, mas uma experiência de compras melhor, agregar valor e, com isso, como consequência, obviamente, como a gente viu, né, aumentar 3 pontos percentuais na margem. A gente sabe o quanto não é simples, num cenário tão desafiador ainda, mas para isso temos uma série de estratégias. Vai ser muito bom poder falar um pouco mais disso aqui com vocês. Perfeito, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Pessoal, para começar, nós temos algumas perguntas. São temas grandes, vastos, dá para ficar bastante tempo falando de cada um deles. E a gente vai começar pela bola da vez. Eu acho que talvez vocês já até estejam um pouco cansados de escutar essa palavra IA, AI, IA, né? O que é isso? O ChatGPT faz isso, faz aquilo, o algoritmo disso. No final do dia a gente tem humanos que pilotam essas coisas todas, né? Mas a gente tem uma onda boa de tecnologia chegando e a pergunta é: como vocês enxergam o avanço da inteligência artificial de uma forma aplicável no varejo? E no varejo com destaque para o varejo nacional, né? O que vocês veem que está acontecendo? O que vocês prevêem que possa acontecer? Aqui, pessoal, tem um pouco de um exercício de futurologia que a gente faz nesse bate-papo no final do ano, mas eu acho que é importante porque muitas vezes o que a gente coloca como futuro, né, esse ensejo de realidade, acaba se tornando aquela profecia autoproclamável. Então a gente acaba buscando as coisas, as boas ideias que a gente acredita que podem ser construídas, às vezes com tecnologias que a gente nem possui de uma forma tão concreta quanto a gente acha que tem. Mas eu acho que o nosso papel aqui é esse, né? Nós somos agentes de mudança e a tecnologia está para ajudar a tecnologia, a inteligência não artificial que somos nós,
a fazerem esse processo todo. O que vocês encaram aí, pessoal, de inteligência artificial de forma aplicada no varejo? Pessoal, aqui como nós estamos com muitas pessoas, só para fazer um recado paroquial, né? Nós temos uma questão de tempo, então vou ter que fazer meio que o papel do mediador do debate de prefeitura. Se houver divergência, fiquem tranquilos, porque o sofá é pesado, não dá para fazer nada. Mas aí, conforme a gente for passando os temas, a gente passa para a próxima pergunta, tá bom? Um por vez. Bom, um tem que começar, né? Olha, primeiro que eu vejo que os espaços hoje que você tem para aumentar a sua eficiência operacional é pequeno. Hoje o varejo, de tudo aquilo que o varejo compra, de tudo aquilo que o varejo vende, ele é 98,17 de eficiência operacional. E muitas vezes nós no varejo acabamos dando muita luz nas perdas e no desperdício. Eu acho que isto é algo que nós precisamos cuidar. Mas também nós não podemos deixar de olhar que nós somos eficientes. Acho que isso é um ponto que a gente precisa ter em mente, porque os espaços que tem para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa eficiência operacional, naturalmente que isso passa por uma precificação mais adequada e hoje, olhando os diversos canais que você tem hoje à disposição do consumidor. O consumidor cada vez mais infiel, até porque ele tem muitas outras oportunidades de fazer aí as suas compras. Mas o que eu vejo? Um caminhar conjunto. Eu acho que muitas vezes se fala que a inteligência artificial ela vai abarcar outras atividades, quando na realidade eu vejo que vai sempre precisar do humano para ajustar isso daí. Mas olha bem, eu acho que o processo de comunicação transparente vai ajudar muito a lidar com essas inovações, vamos dizer, né? Então, se de um lado nós sabemos que nós temos uma perda na nossa atividade, que é inerente à atividade, por outro lado, você tem uma oportunidade de você melhorar a sua precificação, na medida em que você trata isso de uma transparência, tanto interna como externa, eu acho que você encontra uma oportunidade. O exemplo disso, não vou me alongar aqui, mas acho que o exemplo disso, e falando de preço, a Abras, ela deu um grande recado para o mercado. Vai fazer 4 anos que nós mudamos a nossa forma de comunicar com o mercado. Então, antes nós divulgávamos o índice de venda do supermercado. Hoje nós divulgamos o consumo nos lares brasileiros. Parece que é simples, porque a pergunta foi, é o consumidor que consome ou é o supermercado que vende? E isso, o que trouxe? Até que eu vou mais para o final, trouxe uma grande transparência de relação com a sociedade e com o mercado. Hoje vocês não vê mais falar que é o supermercado que remarca. As pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e tempo no varejo sabem que o supermercado foi durante muito tempo criminalizado por ser o que remarcava que está mais próximo do consumidor. E hoje você vê um jornalista de uma rede Globo falar que o preço subiu e não que o supermercado remarcou. O governo federal hoje procura a Abras para saber como que está o preço do arroz. E ele quer saber qual é o preço do arroz praticado pelo supermercado, quantas marcas, que regiões esses preços são praticados. Então, esse processo de transparência, ele traz uma série de oportunidades para você melhorar a sua precificação. Por outro lado, a gente foi buscar também outras informações que mostram que onde estão as grandes oportunidades para você melhorar a sua precificação. E sem dúvida nenhuma delas são as ofertas e as promoções, que a gente sabe que aí tem um ponto onde existe muitas vezes promoções ineficientes, vamos dizer assim. Enfim, então eu acho que ela veio para ajudar, acho que há necessidade de um aprimoramento dos algoritmos e que a gente não pode esquecer que hoje
você tem esses canais, que é o supermercado, hipermercado, loja de vizinhança, atacarejo, que exige um conhecimento e um aperfeiçoamento na sua precificação. Boa, Márcio. Boa noite novamente, pessoal. Bom, sobre inteligência artificial, hoje eu anotei várias vezes e todos os palestrantes muitas vezes falaram de dados, análise de dados e comportamento do consumidor. Eu acho que o varejo vai ter muita oportunidade, e já tem hoje com ferramentas e softwares, que monitore o comportamento do consumidor até dentro de sua loja mesmo, né? E você poder entender qual é vamos dizer assim, a cesta de produtos que você tem de acordo com até o movimento dele. Eu falei que estou numa indústria de automotiva hoje e nós recentemente contrataram uma indústria que através de câmeras ele pega por calor onde que o consumidor mais está presente dentro da concessionária de veículos, para ver se ele vai olhar mais determinado veículo do que outro. Então, eu pensei nisso, nesse sentido, e isso poderia também nos ajudar a entender, a formar a cesta de produtos, entre outras coisas que podem ser usadas em tempo real, né? Análise de dados processadas em tempo real e poder ser parametrizado. E o que parecia ser tão distante, hoje está muito perto. Então, acho que a análise de dados, que é a rapidez na análise de dados, não só esse exemplo que eu citei, mas também na análise de performance mesmo, ticket médio, as questões mais de números de resultado em just in time, vamos dizer assim. Acho que a inteligência artificial contribui muito para automatizar processos e tomar decisões mais rápidas. Inclusive, nós já estamos aí vendo etiquetas digitais. Eu não posso deixar de dizer, Paulo, que eu encontrei você, te conheci num evento há uns 6 anos atrás também, de uma instituição Você deu uma palestra falando de etiquetas digitais. Você deve lembrar desse tema ou não, mas você falava da possibilidade que era tão impossível e hoje a gente está vendo aí as ECLs chegando e, é claro, né, vai precisar de regulamentação, algum olhar mais para o algoritmo, mas eu acho que é algo que a inteligência artificial vai nos ajudar. É que elas estão chegando faz 20 anos, né? Aí que tá. Não que eu não acredite, tá, pessoal? Eu acredito que vai chegar, mas é o que eu acho que muitas vezes acontece justamente um pouco do que você falou. A gente consegue conceitualizar as coisas, pô, se eu juntar A com B dá C, isso aqui é uma ideia boa, mas existe aquela coisa de ideia à frente do tempo, né? O próprio exemplo que você deu de, vamos fazer mapa de calor na loja e tal, cara, inúmeras empresas, startups, elas tentaram fazer isso no passado, e aí o problema era qualidade da câmera, aí tinha que resolver a qualidade da câmera. Aí não tinha banda, porque tinha que mandar muito vídeo, e tinha que armazenar muito vídeo. Aí não tinha banda, aí não tinha nuvem. E aí era muito trabalho e não dá certo. Mas hoje em dia você vê outras empresas tentando fazer exatamente a mesma coisa, mas numa conjuntura completamente diferente, o negócio parece vingar, né? Inclusive uma empresa colega aí de um dos fundos que investe em nós. Mas só para complementar, os amigos falaram, eu acho que toda tecnologia disruptiva, ela sofre com, primeiro, a adoção, né? Nós mesmos, consumidores. Eu não quero estender para carros elétricos, mas o carro elétrico também está há 30 anos querendo chegar e agora é algo que vai não tem mais volta. Então, eu acho que nós vamos uma digitalização de letras no grupo, médio, também médio, longo não, curto, médio prazo, mas vai ter um lobby de não vamos, o governo pode bloquear, mas é o que a gente tem que ficar de olho. Trazendo uma contribuição aí, até complemento aos colegas, né? O setor de supermercados, ele já tem, né, algumas iniciativas nesse sentido. A gente, inclusive, teve agora recentemente, terça-feira, um webinar falando sobre inteligência artificial, trazendo os supermercados de pequeno e médio porte, né? A gente tem uma área lá de inovação, a nossa head, inclusive, está aqui, a Patrícia, que faz um trabalho muito brilhante lá da área de inovação, incentivando o setor a promover mesmo a utilização, né, de ações inovadoras. Nesse sentido, tem 2 olhares, né? Hoje o supermercado está olhando, de médio porte principalmente, está olhando para dois vertentes. Uma olhando para tentar otimizar as suas despesas, né? Reduzir despesa através da inteligência artificial. E o Márcio colocou um ponto importante. A nossa eficiência operacional, que deve ser destacada, ela é bem relevante já no Brasil, né?
Então, talvez o caminho para buscar eficiência operacional via inteligência artificial tem menor potencial do que a gente explorar mais as vendas. Eu acho que o grande diferencial que alguns mercados já vêm se destacando é trazer a inteligência artificial para alavancar venda, né, fazer um melhor atendimento ao seu consumidor, né. Uma ferramenta que me chamou muita atenção foi um supermercado de BH que trouxe uma solução que faz a descrição dos produtos para subir no site por inteligência artificial. Era algo que era feito em aproximadamente 20 dias, né? Um produto levava aproximadamente 8 horas para ser feita uma boa descrição. Hoje, com a inteligência artificial, isso é feito em torno de 3 minutos. Então, os resultados surpreendentes, com uma taxa de assinatura muito, muito baixa, né? Depois, quem quiser mais detalhes pode me acessar nas redes, eu passo aí, são exemplos públicos, tá? Mas que a gente coleta muita informação de exemplo prático, que a gente consegue aterrissar e colocar em prática no dia a dia dos mercados, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Então, acho que a inteligência artificial vem muito para trazer impulsionamento, mas com alguns desafios, né? Acho que, para finalizar, o desafio grande é quem está pilotando, quem vai dar os comandos para essa inteligência artificial. E aí acho que exige já um trabalho nosso, principalmente do varejo, de qualificar cada vez mais pessoas para isso. O que sentimos já no mercado é falta de pessoas qualificadas para conduzir a inteligência artificial para aquilo que a gente quer ganhar tração, seja em operação, seja em venda. Olha, gente, talvez alguns aqui, poucos, né, vão lembrar de quando os escritórios passaram a adotar o computador pessoal, o PC. Não é? As pessoas passaram a ter seu próprio processador de texto Word, sua própria planilha Excel, né, e o seu próprio, enfim, ferramenta de apresentação que ainda é o PowerPoint. Né? Como que eram os escritórios antes? Né? Você tinha uma secretária e tinha que pedir para ela datilografar um texto. Né? Como é que se fazia as planilhas? Né? Dessa mesma forma, você fazia à mão e alguém datilografava. Né? Então, a computação pessoal, ela desmembrou parte do que acontecia nos antigos CPDs. Né? A gente recebia aquelas pilhas de papel todo de manhã para olhar estoque, olhar preço. Né? O PC provocou uma revolução nos escritórios. E eu estou vendo exatamente a mesma coisa agora com a inteligência artificial generativa. Não é? Na divulgação do evento de hoje, vocês viram lá o meu nome associado ao Retail Power Academy. É uma iniciativa, não é uma empresa. Né? Nós temos uma comunidade no WhatsApp com quase 300 especialistas. A Miriam está aqui, alguns de vocês já fazem parte. Convido todos vocês a integrarem essa nossa comunidade. Né? Todas as reuniões são gravadas e publicadas no canal no YouTube, @RicardoPastor. E dentre esses vídeos gravados, tem a participação de um brasileiro que há muitos anos mora no Canadá, uma das principais autoridades de inteligência artificial do mundo. O nome dele é Evandro Barros. Né? E ele fala uma coisa sábia. Ele fala assim que a inteligência artificial generativa é a primeira tecnologia que a mídia ligou. Né? Nesses últimos anos, né, décadas de tecnologia disruptiva, tecnologia digital disruptiva, foi comandada pelos, principalmente jovens, que construíram os seus softwares. Talvez ele for para esse exemplo aqui. Né? Mas os especialistas hoje, independente da idade, desde que conheça as regras de negócios, os processos, né, tem toda a capacidade de utilizar a IA generativa. Né? Então, isso
provoca, assim, né, uma verdadeira um alvoroço, né, para quem tem alguma mais experiência, enxerga o potencial que isso tem na melhoria dos processos, como o Bruno trouxe o exemplo lá do BH, né, que inovou a área de e-commerce, o processo de cadastro de e-commerce. Então, são inúmeras oportunidades, nós discutimos isso semanalmente nas nossas reuniões. Hoje eles só eu estou aqui com vocês. Né? Mas, enfim, vou parar por aqui, senão a gente se estende muito. Para mim, a IA generativa é uma revolução, ela atinge todos os funcionários, né? E tem o lado do cliente, com certeza, né? E o que a gente discute é o seguinte: você vai chegar no seu escritório, vai abrir o seu notebook, vai fazer o login e você vai virar os agentes digitais, né? Vou ter um agente para agressivo, vou ter um agente gerar gestão de categoria, né? Vou ter os agentes que fazem parte da minha rotina de trabalho. E vai ser isso. Nós não vamos mais interagir com Excel, com Word, com PowerPoint, nada disso, né? Tudo através das ferramentas de IA generativa. Muito bom. Para encerrar, Leandro, o que você tem visto de IA focado em price? Você que está ali no front da matéria. Então, a gente falou de etiqueta eletrônica, de fato tem mais de 20 anos que ela está chegando. Hoje é um pouco mais acessível, é uma realidade mais presente. Nesses 26 anos de varejo, e passei por várias redes, já tentamos várias etapas. Eu tenho um cliente hoje de varejo que ele está para efetivar isso que é hoje bem mais possível, mas não faz muito sentido justamente sem a inteligência. Se não tiver uma solução que olhe para entender qual é o melhor preço, e olhar, eu achei muito legal os exemplos que a América Fácil trouxe. Se eu não olhar para o cliente, não entender o que eu vou oferecer para o cliente baseado na ocasião de consumo, baseado no que ele está buscando, afinal. Então, não faz sentido eu ter tecnologia se eu não olhar para o cliente e colocar ele em primeiro lugar. Então, eu achei muito legal os exemplos. E a IA vai ajudar muito em várias coisas nisso também. É claro que vai ajudar a ter um preço ótimo, e a gente precisa disso. Hoje a gente vai comparar, a gente vai competir com uma Amazon, vai competir com o Mercado Livre, que está mudando o preço 500 vezes por dia. Se você não tiver o mínimo de inteligência, você não compete. Isso é básico. Mas, além disso, eu preciso usar essa inteligência para olhar para o cliente, entender os hábitos de consumo e oferecer algo que venha de encontro com aquilo que ele está buscando. Essa inteligência, que hoje em dia já é muito mais acessível, muito mais viável, vai me ajudar a trazer a rentabilidade. Uma vez que eu coloquei ele em primeiro lugar, entendi o que eu poderia oferecer, é claro, qual era o melhor preço, e aí como isso que já acontece hoje em dia em formas muito mais comuns, eu consigo fazer resultado. Um exemplo muito simples, né? Hoje já existe a geladeira inteligente. Então, o cliente comprou uma caixa de leite, e ele coloca lá na geladeira. Daqui a um tempo, quando tiver 6 garrafas, a geladeira ou ela vai avisá-lo, ou ela já dispara um pedido para o supermercado, e de repente ele chega lá, tem uma caixa de leite e não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele precisava da caixa de leite, mas ele não sabia. Isso já existe hoje. E isso são coisas que a gente precisa olhar, como que eu precifico, mas como que eu atendo melhor essa demanda do cliente por ter uma experiência diferenciada, produto certo, no preço certo, com o lugar certo, mas, sobretudo, olhando as suas necessidades. Isso acho que é sempre o mais importante. Perfeito, pessoal. E agora vocês deram vários ganchos aqui, né, para falar de consumo. Que eu realmente estou muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui na plateia. Quem aqui tem menos de 30 anos? Deixa eu ver se eu consigo ver. Menos de 25. Tá. Sou eu e mais 3 que eu contei. Tá vindo aí a geração Z. E a gente fala de hábito de consumo e, eventualmente, a gente vai bater as botas, né, pessoal? Sinto lhes informar. Talvez não, tem gente que fala que a gente vai ser Highlander. Mas, todo fato, eles que vão gastar dinheiro, eles que serão os consumidores da vez. Como que vocês enxergam essa mudança de hábito de consumo dessa geração que é o digital born native, né, o cara que nasceu já
lambendo o iPad, perdão na expressão, mas hoje em dia tem tanta criança que não sai do iPad. Mas é um comportamento diferente, né? Eles têm uma cabeça diferente. Tem até aquela piadinha você pede para alguém um pouquinho mais velho falar, imita que você tá com o telefone. O cara faz assim. Você pede para uma criança fazer isso hoje, ela já faz diferente, né? Ela não sabe o que é um telefone. E essas pessoas têm hábitos distintos e existem pesquisas que mostram, por incrível que pareça, que essa galera gosta de uma loja física. Mas como que você retém ela para, por exemplo, fugir do que o Márcio comentou e torná-los consumidores fiéis? Como que você engaja essa geração nova que está tomando conta do varejo? Não, foi eu que tinha começado. Agora eu vou dividir isso aqui. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu vou focar de novo na experiência do cliente. Eu acho que a geração Z, e de algumas formas, né, que está acima da idade que você falou, a gente também está se adaptando à experiência mesmo sensorial, além de somente você entrar numa loja e comprar e sair. A gente vê muitas, né, por exemplo, você está, podemos citar aqui, posso falar de um varejo? Pode. Cacau Show. Não. Não, uma Cacau Show, hoje você vê que o Alexandre, meu homônimo, né, Alexandre Costa, está investindo em experiência. Você vai entrar, próprio McDonald's, né, digital com atendimento, está acabando alguns serviços mais manuais, e essa geração quer, né, que ela quer digitalização misturada com a loja física. Então, acho que o que nós precisamos nos adaptar é isso, é esse comportamento de estar digital ao mesmo tempo, né, no físico. É o que já está acontecendo, mas eu acho que cada vez mais o varejo vai ter que se adaptar a isso. Uma coisa interessante, né, quando a gente olha os números, né, a gente viu ali que 11% só das redes não tá com mais de um canal. Então, a maioria das vezes já está em mais de um canal. Aí a gente viu o resto dos números que 71% espera ter promoções personalizadas, 74% se frustra porque não tem essas promoções diferenciadas. Essa geração vai se frustrar ainda mais, porque ela tem a mesma experiência, ela quer ter uma experiência diferente, uma experiência relevante, e a gente acaba fazendo muito mais do mesmo. A gente não olha muito para isso, né? A gente não entende as necessidades particulares de cada tipo de consumidor, de cliente, e para essa geração é um desafio ainda maior, né? Se a gente não buscá-lo, trazer para as estratégias, buscar entender como que a gente pode atender melhor as demandas, sem ser redundante. De novo, falando de CRM, olhar para o cliente, estava falando com a Amanda Lira ali, não conhecia ela, foi muito bacana, um bate-papo breve, trazendo um outro tema que é a acessibilidade. Será que as lojas estão preparadas para receber uma pessoa que tem uma determinada limitação? E aí, olha a frase dela que bacana. Eu tenho uma limitação, mas o meu dinheiro não tem a limitação. Aí o varejo talvez tem que ter a preocupação, sim, com eficiência operacional, tudo que a gente falou aqui, mas será que eu estou atendendo bem esse meu cliente? Será que eu consigo me diferenciar? Porque se eu me diferenciar, se eu tiver uma experiência melhor, eu vou poder cobrar mais por isso. Que não tem problema nenhum, gente. Preço dinâmico é o que o cliente já entende. Então, se eu estou entregando uma experiência de valor, se eu tenho uma loja com acessibilidade, se eu estou olhando para essas gerações, se eu tenho algo que é inclusivo, não somente acessibilidade, mas olhando para as necessidades, principalmente das gerações Y, que tem necessidades que são diferentes, e eu cobrar um pouco a mais por isso, ele vai entender que, ok, tá mais caro, mas o custo-benefício faz sentido, talvez até ok pagar um pouquinho mais, mas eu estou entregando algo que tem valor, né? Esse é um ponto relevante. O atendimento impera, né, pessoal? Eu acho que em qualquer setor, em qualquer momento, todo mundo quer sempre ser bem atendido, né? O supermercado, ele é um setor autosserviço, mas é legal quando a gente troca ideia com um pessoal de farmácia, por exemplo, e a gente escuta casos e casos de diferença muito discrepante de faturamento da farmácia que tem um bom farmacêutico. Porque o cara, ele troca ideia, ele conhece, e ele engaja a pessoa, e isso acaba fazendo diferença. Então, como você faz isso de uma forma massificada, num ambiente que é self-service e de quebra, interpolando com atendimento, seja na via digital e seja na via física, né? Paulo, só complementar, eu já falei em alguns webinários com vocês, para vocês de varejo, né, eu quero enfatizar isso, que o preço, agora trazendo, a gente está falando mais de comportamento do consumidor, o preço para uma cadeia de varejo, por exemplo, obviamente que tem a concorrência direta, o produto é muito similar,
mas a experiência do cliente dentro do seu varejo, por exemplo, dependendo de uma loja que eu for, às vezes um estacionamento, se eu tiver facilidade de estacionar, eu não vou me preocupar tanto com a minha percepção de preço ali, né? Minha disponibilidade de pagar vai ser maior do que eu ir ali num lugar que estivesse mais barato para que eu não conseguisse estacionar. Então, eu sempre falo, nós do varejo temos que olhar para toda a cadeia de valor que você está entregando. E isso vai incluir agora a digitalização, áreas que, né, como o Leandro falou, de acessibilidade, de facilidade. Hoje em dia, a gente tem que olhar até para pets, né, gente? Tem que ser pet friendly e tudo mais. Então, tudo que você entrega a mais, isso pode ser compensado no seu preço e você vai ter a disponibilidade de pagar do seu consumidor maior do que talvez no coleguinha no mercadinho à frente. Eu gostaria de contribuir também nessa linha de experiência. Experiência. Né? Então, por que todo varejo, todo varejista valoriza a experiência ou quer valorizar a experiência? Porque é a melhor forma de engajar e fidelizar. Né? Isso já está confirmado. A minha linha de estudo é Omnichannel, experiência Omnichannel. Aliás, vou fazer mais uma propaganda aqui. Tem um e-book na Amazon, por favor, vejam lá. Omni Design Experience. Né? No estudo que eu fiz, a gente encontra 3 grandes grupos. O primeiro que é o chamado utilitarista. Ele vê benefício no tempo. Não é? Então, tudo que é ágil, por isso que hoje tudo é rápido. Não é? Então, qual é o principal fator? É tempo. Então, essa geração chega acelerada, ela quer tomar decisão rápida. Não é? Então, tudo que tira o atrito, esse termo atrito também já foi bastante, né, utilizado, torna a experiência mais ágil. Tá? Então, o varejo atual, o varejo do futuro, é uma coisa fluida, ágil, rápida, contínua, né? Sem barreira. Ela junta o físico com o digital numa coisa só. Né? O segundo grupo é o hedonista, o que tem prazer. Prazer em quê? Do produto? Não, na compra. Né? Na experiência de compra. Então ele gosta de comprar. Então é um grupo que, ainda solteiro, talvez morem com os pais, podem encontrar no ambiente de varejo algo prazeroso. Né? Então o prazer está na compra. O que é a compra? É o antes, o durante e o depois. Né? Então essa avaliação, a gente avalia o NPS só no final. Mas e o antes, e o durante, e o depois? Né? Então o NPS tem que ser algo contínuo. Tá? A gente tem que procurar avaliar o NPS em todos os pontos de contato. Tá? E o terceiro grande grupo é preço. Tem gente que é buscador de preço, sim. Né? Então tem a promoção, tem o Black Friday, tem, né, o cashback, tem todas as formas hoje, né, de estimular, de engajar a partir do preço. Tá? Então esse novo grupo de consumidores vem para impactar, vem para mudar. É um grupo que vem com uma nova cultura. Né? Eles trazem toda essa inovação digital junto com eles e eles esperam, né, que a experiência de compra entregue aquilo que eles já conhecem. Que é isso, né? Agilidade, rapidez, algum tipo de prazer. Okay? Então nós vamos ter que aprender muito, estudar muito. Ainda bem que hoje a gente tem todo o acesso a esses dados, né? Mas só para concluir, experiência. O que vocês entendem por experiência? Eu vou ajudar, talvez, a vocês passarem a entender cada vez melhor sobre isso. Experiência é emoção, não é? Então, qual é a emoção que esse público novo traz, essa nova geração? Tá? A gente entende muito mal a emoção do shopper, a emoção do cliente da loja. A gente mapeia mal, entende mal. Né? E a indústria de tecnologia está avançando para tentar
mapear o sentimento. O sentimento não vem verbal, ele vem nas entrelinhas, né? Ele vem no subliminar. É difícil compreender assim objetivamente. Não são só os dados frios, o sellout, isso não mostra experiência, não mostra noção, não é? Então, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o que impacta emocionalmente esse grupo, mais sucesso nós teremos com ele. Acho que para contribuir também, pegando o gancho do pastor, é a questão da experiência. Então, a geração Z, a gente tem verificado muito varejo que já aplica, que já atua, que já explora isso, e aqueles que não exploram precisa começar a olhar, é a experiência interativa. Então, a interação do ponto de venda é importante, porque, assim como o Paulo colocou, o consumidor, na geração Z, tem interesse na loja física, né? Ele quer estar presente nas lojas físicas. Então, a experiência interativa, a experiência sensorial, né, que o Alexandre bem comentou, ele precisa ter experiências no ponto de venda que aguçem os sentidos dele. E a outra questão é a experiência de consumo, ou seja, mais degustação, mais oferta de produto local, ele precisa experimentar isso, ele dá valor a isso, né? E pegando aqui também uma fala do Márcio, o consumidor, a geração Z, ela não é que ela é infiel, mas ela é fiel a mais canais, né? Então ela busca, as pesquisas demonstram, Poligâmica. ele é poligâmico, é. Então ele busca mais canais, mas ele é fiel àqueles canais que ele determinou, né? Então assim, eu busco 4 canais ou 5 canais, já foram com algumas pesquisas, e sou fiel àqueles canais. É difícil eu sair daqueles 4 canais que eu defini como core de consumo. Então esses canais precisam estar atentos e ter uma maior oferta. Logo, né, o supermercado, enfim, nesse caso específico, precisa ter uma gama de canais que atenda esse desejo, sempre colocando esse consumidor ali como um foco, né? E preço também é um ponto muito importante para ele. As pesquisas mostram que preço é importante para a geração Z. Então, né, o tema aqui discutido no dia de hoje é super importante para essa turma que está chegando, que vai ser a grande parcela do consumo das famílias daqui em diante. Boa. Pessoal, para a gente avançar aqui para o último tema, falar um pouco de economia. Eu não sou economista, mas temos economistas aqui, então isso é ótimo. E pessoas que estão liderando setores, né? A Abras, com certeza, ela é super envolvida nisso. O que vocês estão enxergando para 2025? Nós temos aí projeções de crescimento, ora tímidas, ora não tão tímidas. Existe uma projeção de crescimento de PIB, existe uma projeção de crescimento do consumo no lar ligeiramente maior, mas via geral, bastante incerteza. Bom, acho que todo mundo, quando vai falar alguma coisa de previsão econômica, fala que se o cara tiver certeza, ele tá na profissão errada, né? Mas qual que é o panorama que vocês têm hoje e como isso impacta o setor onde nós estamos? O que vocês encaram que pode ter de mudança para 2025? E se há algum link, algum tipo de preparo ou precaução que nós tenhamos que ter, principalmente correlacionado a preços? Olha, eu queria fazer antes uma provocação. A provocação é de saber o seguinte, que, ó, alguém se lembra da BlackBerry? Então, o que foi a BlackBerry? Foi algo, pela primeira vez, que você podia, na palma da sua mão, você responder um e-mail. Ele trouxe uma revolução tão grande para nós, né, que tinha um computador em cima da mesa. Bom, por que eu estou colocando isso? Isso tem um pouco a ver com a inteligência artificial. Ela está trazendo uma nova oportunidade. E aí muitas vezes a gente pergunta, você ainda está com a BlackBerry na mão? Ou você está com o novo dispositivo? Mas enfim, eu coloquei isso porque foi colocado aqui também algumas coisas que o varejo se evoluiu muito rapidamente. Antes nós tínhamos algo que chamava depósito. Ele foi promovido, hoje ele é centro de distribuição. Aí a empresa tinha DP, hoje ela tem recursos humanos. Antes tinha o CPD, como foi colocado aqui, hoje é tecnologia da informação. Então, houve uma transformação e todas as vezes que ocorre isso,
traz uma série de oportunidades para você poder buscar essas oportunidades. Eu vou colocar aqui, quando você colocou do ano de como é que nós esperamos o ano de 2025, né? Quando nós viramos a chave, que é o consumidor que consome, eu tive que entender o que o consumidor estava consumindo em determinadas situações. Então, por exemplo, hoje, para fazer 80% do consumo de arroz, 90 marcas espalhadas aí pelo país como um todo. Então, o consumidor, em algum momento, ele começou a migrar para outras marcas por necessidade de falta no seu bolso. A mesma coisa acontece com açúcar, o próprio óleo de soja, então, o consumidor ele vai buscar essas alternativas. Outras coisas que isso passou a perceber é a questão das proteínas. Então, subiu o preço da carne bovina, vai lá para o frango e vai lá para o suíno. Enfim, então, o que tem nos mostrado de que, para a gente olhar o consumo, a gente precisa olhar outras coisas. Como é que está o nível de emprego? O emprego vem numa ladeira abaixo. E o consumo, desde a pandemia, o consumo vem subindo. Ele atingiu um patamar, ele vem subindo. Então, o fator da empregabilidade é algo. Outras coisas que ajudam e que hoje passam muito bem despercebido são ajudas que o governo faz, que é o Bolsa Família, Pé de Meia e uma série de outras coisas. Todas as vezes que o governo antecipa ao 13º lá das pessoas que recebem INSS, você percebe exatamente essas flutuações. Então, com todos esses elementos que você tem hoje, você consegue fazer uma previsibilidade melhor daquilo que você está se esperando aí para o próximo ano. Então, a gente tem, olhando o cenário macroeconômico, você tem o desemprego caindo, a renda, mesmo com a alteração de preço, ela está aumentando a renda, né? Isso é fato, porque muitas vezes a gente olha o salário, mas aquela pessoa que ganhou emprego, não é só o salário. É o salário, é a vale alimentação, o vale transporte, uma série de coisas que vem atrás que realmente não estavam. Então, hoje a previsibilidade, como você falou, estava na função errada, mas ela dá um direcionamento melhor quando você leva esses aspectos. E com todo esse imbróglio aí da inflação, taxa de juros e outras coisas, o crescimento ele continua positivo e vai ser positivo em 2025. O quanto? Né? Se fala aí 2,5%, 3%, assim, uma faixa que vem margeando aí nos últimos 3 anos. Então, é importante a gente ter isso em mente, dessas transformações que ocorrem, que ela traz uma série de reflexões para você melhorar, ora, sua precificação, ora, a exposição de produto, ora, o mix de produto. Nós falamos aqui da geração Z, mas não esquece que nós temos uma população que está envelhecendo numa velocidade muito grande. Eu preciso olhar essas duas pontas, porque uma está um pouco mais na frente e outra está, enfim. Mas só para trazer essa reflexão aqui, mas não esqueça da BlackBerry, hein? E uma coisa curiosa, pessoal, eu estava no evento acho que foi num evento da Abras que em alguma palestra lá comentaram, falando das projeções, né, coisas que acontecem no mundo e mexem na economia ou no segmento, e falaram de Ozempic. E hoje eu fui na farmácia, por coincidência, e tinha uma placa falando que estava sem estoque, que está regulado, que está difícil. Tem um monte de gente de farmácia aqui. E esse estudo falava sobre o intake calórico reduzindo drasticamente, a quantidade de snacks mudando. Pode ser que seja só uma migração. O cara que comia batata frita vai comer salada, mas pode ser que esse cara coma menos. E isso muda muita coisa no setor. Não é só desemprego e crescimento que mexe, né? Olha que curioso isso. Eu contribuindo aqui com o Márcio, né, até olhando também as projeções lá que nós temos na APAS, o ano que vem deve ser um ano bastante desafiador,
não tanto para o varejo alimentar, mas para outros segmentos, principalmente aqueles que dependem de crédito, né, muito por conta do alto endividamento e assim por diante, né, a taxa de juros um pouco mais elevada, o PIB crescendo de 2 a 3%, então vai ser um ano mais desafiador, mas acho que na linha aqui que nós falamos, né, que o Márcio falou, a tendência é de um varejo alimentar desempenhando relativamente bem, né? Muito pela pujança da questão da empregabilidade, que, como o Márcio falou, não é só salário, isso é um ponto muito importante. A renda da população, ela tem um papel importante. Obviamente não é o desejado, né? A gente entende aqui que algumas políticas econômicas deveriam ser mais assertivas e afirmativas em de alguns aspectos, mas dado que temos, né, e aí como economista e sou fã do tema, a gente tem sim algumas críticas a questões econômicas, mas para o ano que vem o varejo alimentar deve desempenhar um crescimento até um pouco maior do que o PIB, o que demonstra que parte importante da renda está indo para o consumo do varejo alimentar. Então, acho que olhando com o copo meio cheio um momento de oportunidades, mas você tem que ser bem trabalhado. Talvez se tiver que olhar para alguma coisa o ano que vem, é margem. Então, os mercados têm que estar atentos a isso, dado esse cenário desafiador, taxa de juros, inflação, de certa forma, um pouco mais acomodada, mais existe a inflação, né? O país ele não consegue sair dessa faixa do IPCA, né, crescendo 4 a 5%, que é uma inflação elevada, que a gente, né, tem um histórico de inflação tão elevada que 4 para nós virou meio que tema ok, e não é. A inflação de 4% num país é muito elevado. Obviamente, um país de desenvolvimento como o nosso não é tão expressivo, mas mesmo assim é algo que prejudica ainda mais o desenvolvimento de toda a economia e não é diferente com o consumo das famílias. Então, acho que para 2024, a gente tem esse olhar de um potencial, e aí vai depender muito dessa competitividade que o varejo alimentar vai impor. E acho que o tema, de novo, né, o tema de hoje, a questão da precificação é um tema muito relevante, que os supermercados que estão aqui precisam olhar, né, até por um dever de casa, e os que não estão aqui precisam ter acesso a essa informação, né? A gente precisa levar cada vez mais o tema, a importância do tema, porque é aí que vai ter um diferencial competitivo muito grande para as organizações do varejo alimentar. Queria contribuir da seguinte maneira, concordando, em primeiro lugar, com os colegas aqui, mas chamando a atenção para um fenômeno que nós estamos vivendo, que é a mudança do patamar tecnológico. Então, desde a internet, tecnologia digital, né? Então, toda vez que ocorre uma espécie de revolução industrial, a gente já viu isso, né, no século passado, etc., né, ocorre o fenômeno da concentração de renda. Tá? Então, agora com essa onda da inteligência artificial, a gente já viu a NVIDIA valer não sei quantos trilhões, é isso? Né? A gente vê a OpenAI sendo, né, avaliada também bilionariamente, vão surgindo novos bilionários, né? Então há uma concentração de renda muito grande. Isso é um efeito natural desses processos. Isso aconteceu quando surgiu o automóvel, quando surgiu a eletricidade, né? Novas atividades econômicas surgem, né? Há um desenvolvimento muito grande e há uma concentração de renda. Então, a gente está vendo isso aqui no Brasil, é dramático, né? Tem pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. Isso para o varejo é ruim, né? Então, a sociedade como um todo, né, precisa olhar isso e tentar minimizar. O Márcio deu aí alguns exemplos, o governo vem com planos aí de assistência, né, Bolsa Família, pé de meia, auxílio isso, aquilo outro, né? Mas isso é meio que enxugar gelo. Não é uma questão política, é uma questão social, né? É um fenômeno, né? Mas de um jeito ou de outro, as nações, as sociedades tentam minimizar esse efeito. Então, eu vejo que cada vez mais
produtos super premiums vão ter demanda, só que para uma fatia pequena, né? Mas é possível, sei lá, imaginar aqui um consumo de alimentos, ou qualquer categoria que a gente conhece, num nível super, hiper premium, para atingir essa população que tem dinheiro demais e não sabe o que fazer com isso, né? Só que o paradoxo é que muita gente da antiga classe média perde poder, né? E vai engrossar as filas dos atacarejos da vida em busca de volume e preço baixo, tá? Então, eu estou vendo assim, isso vocês ouvem todo dia com a palavra polarização. Polarização não é só na política, é o mesmo efeito, tá? É a mesma origem, quer dizer. Essa polarização política tem a mesma origem, né? Mas o nosso assunto aqui é consumo. E o consumo também vai, durante muito tempo, continuar polarizado e talvez até acentuar essa polarização. Pessoal, obrigado a todos. Eu acabei de ser informado que a gente está com o tempo estourado faz 10 minutos. E que bom que ninguém falou da economia do tigrinho, que isso ia dar mais pano para manga, mas isso vocês podem comentar no Happy Hour, porque isso é um assunto sério. Eu queria passar para vocês fazerem considerações finais, pedir a gentileza só que sejam breves, para que a gente possa ir para a última pauta do dia, né, o último evento da nossa agenda antes do Happy Hour, que é a nossa premiação do ano. Perfeito? Então, por favor, começando ali do Alexandre para cá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Só quero contribuir 2 palavras. Eu acho que a oportunidade de toda essa parte econômica que eles falaram é a gente usar dados novamente e fazer análises preditivas com inteligência artificial para 2025, né, e deixarmos essa tecnologia chegar para ajudar nas análises de dados e preços. E ter oportunidade aí, como o Pastore falou, se o dinheiro está mais concentrado, e o Rodrigo falou de margem, vamos aí capitalizar e botar, né, vender produtos premium com preço premium. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e foi muito bom, né, participar desse fórum com vocês. Obrigado, Alexandre. Paulo, também vou ser bastante rápido, mas acho que trago uma reflexão de novo. Não é a BlackBerry, mas é a questão da cesta básica isento de impostos. Então, há toda uma discussão sobre os produtos das cestas básicas que vão estar isentos de impostos. Então, aí você tem uma outra parte dos produtos de alimentos que tem uma redução de 60% do valor do imposto e tem uma quantidade de produtos que vão para o imposto seletivo. Então, tudo isso vai trazer uma nova reengenharia de precificação lá na frente. Acho que, de um lado, eu acho que tem uma grande conquista da população brasileira que conseguiu colocar na Constituição uma cesta básica isento de imposto. Acho que isso é algo que, depois de tantos anos, mais de 20 anos, se conseguiu. Mas vem aí, lá na frente, uma nova forma de você olhar o seu mix de produto, porque o governo ele quer aumentar os impostos daquilo que nós hoje recolhemos em torno de mais 13%. A nossa briga está exatamente porque aquilo que é isento está definido. Aquilo que é redução de 60%, ele quer selecionar. E o imposto seletivo vai ter uma taxa que o governo vai definir, que aí é exatamente onde mora o perigo. Então, acho que todos, na medida do possível, procura se inteirar um pouco mais desse assunto, que isso vai trazer aí um bom tempo aí para a gente poder se adaptar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado você, Márcio. Ó, recado final, eu vou reforçar o que já disse o Rodrigo aqui e usar de uma maneira mais light o francês do nosso anfitrião aqui. Sejam F, tá? Com price, é isso, né? Então, vocês têm a ferramenta, vocês têm o conhecimento, não pode ser mais ou menos. Você tem que ser nota 10 com isso, tá?
Então tem que ser muito bom, muito eficientes, saber tudo, explorar ao máximo esse recurso que é o pricing, que o resultado vem. Então, eu quero enfatizar isso, né? Se vocês estão se sentindo mais ou menos, não serve, né? Vocês têm que ser nota 10, nota 1000, porque esse é um recurso indispensável para o sucesso do varejo. Bom, primeiramente agradecer de novo a oportunidade, foi muito bom estar com todos vocês. O tema é um tema muito importante, como o pastor colocou. Fazer eco aqui ao que o Márcio colocou em relação à questão da reforma tributária. É um tema que nós, como sociedade, precisamos estar muito atentos, e nós, como varejistas, precisamos estar mais atentos ainda, porque isso vai impactar muito no perfil de consumo das famílias daqui em diante, e vai impactar muito no mix de produtos que nós vamos ter que olhar com muito carinho assim que tiver essa reforma aprovada, principalmente os produtos aqui que o pastor colocou dos premiums, né? Então é muito importante estarmos atentos a isso e se antecipar. Talvez não a área especificamente se aprofundar tanto, mas vocês com os times internos das suas empresas se aprofundar um pouco mais. E por fim, incentivar também que façam isso de maneira muito efetiva, né? Perseverem, né, na busca pela precificação de uma maneira... A gente sabe que as áreas internas muitas vezes conflitam nesse tema, né? Mas perseverem, né? Busquem aliados dentro da organização das outras áreas. E esse é um tema que traz resultado, né? Muitas vezes pode levar um pouquinho mais de tempo, né? Alguns cases aqui eu já estava aqui quando eu vi alguns cases, mas assim, os cases existem, né? Porque houve a perseverança de alguém ali em apostar no tema precificação. Então venda isso dentro das empresas, porque isso faz diferença e traz ali um resultado que já é apertado no varejo, mas ele melhora muito o resultado do varejo. Então perseverem nisso e obrigado aí pela oportunidade. Eu não vou ser redundante até pelo tempo, o que já foi falado muito, e a essência, né, não somente da Infoprice, mas de estarem todos vocês aqui, é a questão de democratizar a inteligência na precificação. A gente precisa fazer isso cada vez mais, e é bacana ver tanta gente aqui. A premiação vai coroar isso, mais uma vez, aqueles que melhor fizeram isso. Essa democratização é o quê? Trazer inteligência para o negócio. Hoje em dia, a gente tem muita informação, um absurdo de informação, poucos dados e muito menos ainda de forma insights. Insights precisos ali, ó, faz aqui, vai ali, que é o que a gente viu no exemplo aqui, né, do case de sucesso. Então, essa democratização da inteligência, que os profissionais serão premiados aqui, os que melhores fizeram ou representaram isso, é o que a gente mais precisa buscar para 2025 e trazer parceiros, trazer solução para conseguir fazer isso com cada vez mais eficiência. E sucesso para todos, que Deus abençoe. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos convidados aqui, por favor.